A equipe da Correio aí tá muito bem na corrida, hein? Nosso papo hoje é com os meninos da Paraíba que conquistaram o título da 4ª Taça Brasil Sub-11. Nesse primeiro momento eu vou conversar com o supervisor do time, o Jonatas Alencar, e o preparador físico, Eduardo Silvestre. Dudu, bem-vindos, boa tarde, prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Sérgio. Um título importante, né? Com equipes tão fortes que estiveram nesse campeonato, né? Isso. E com a dificuldade de fazer o esporte amador, né? A gente, com o apoio dos pais, nessa caminhada até chegar a São Luís e ser coroado com esse título. Dudu, eu vou chamar Dudu porque eu já lhe conheço faz tempo. Fica à vontade, Serginho. Dudu, essa meninada tem uma energia muito grande, né? Essa turma de 11, 12 anos, né? Como é que você consegue fazer, como é que é a preparação física dessa meninada? Um grande desafio, né, Serginho? Nós que passamos aí quase 2 anos aí com limitações devido à pandemia, né? Então, fazer primeiramente adaptação, isso foi um grande desafio. Mas a energia da garotada, ela é contagiante. Então, nós que somos responsáveis pela preparação física, até se motivamos, isso serve como um combustível. E, sem sombra de dúvida, a garotada é muito aplicada. E a gente vai alimentando aquele sonho, né? Sonho que todo atleta, ele quer chegar no topo. E com essa criançada de 11 anos não foi diferente. Agora, eu queria perguntar para você a questão da estrutura. Hoje a gente está aqui no Correio Esporte, está sempre falando de vocês. Vocês são sempre notícia aqui, porque vocês estão numa crescente muito grande, né? Tá uma estrutura muito forte ali, né? De meninos talentosos. Isso, a nossa equipe, Meninos da Paraíba, já é a 3ª final que a gente chega, 2 vice-campeonatos, né? Na categoria Sub-11 e fomos coroados agora com o título. A gente trabalha, treina na FUNAD, parceria público-privado, né? E basicamente ela é uma formação de pais, né? Que se disponibiliza a levar seus filhos para treinar, para competições. E a gente tem a representação do nosso presidente, que é Renato Guimarães, né? Que ele não pôde estar aqui, mas nos auxilia no que a gente precisa no decorrer das competições, né? Ô, Dudu, e foi uma final difícil, né? Vocês pegaram aí o Atlético, né? Um time de estrutura, mas de infraestrutura, claro, maior. É um pessoal mais forte também, fisicamente falando, né? Até porque nós estávamos na divisão especial, né, Serginho? Que é a principal, né? A principal, né? E aí fomos informados nas 2 últimas semanas que estenderia a idade. A nossa equipe era na idade de 11 e o campeonato foi estendido para a categoria Sub-12. Uhum. Então imagina você chegar com uma grande equipe, como é o Atlético, na última categoria, eles com 12 anos, a disparidade era grande, mas, volto a dizer, o trabalho foi bem planejado, a garotada assimilou bastante o que nós planejamos, fomos estrategicamente corretos no nosso planejamento e eles absorveram taticamente tudo aquilo que foi proposto para eles. Então, foi um casamento de circunstâncias que fizeram a gente crescer dentro da competição e ser um diferencial. Uma equipe do Nordeste quebrando a hegemonia dos grandes centros e principalmente das grandes equipes de ponta do futebol de salão. Pois inclusive, né, Jonas, vocês passaram aí por cima de Goiás, do próprio Atlético Mineiro na final, o Jaraguá, que é uma equipe bem tradicional do futsal de Santa Catarina, né? E diversas equipes. Eles esperavam isso, uma equipe do Nordeste chegar e papar o título? Não sei se eles esperavam, mas a gente foi lá e fez o nosso trabalho direitinho, né? Planejado, como o Eduardo mesmo falou. Parabéns demais à equipe técnica, né? Integrado entre eles, o Thiago Lucena, Mark Davidson e o Eduardo, eles trabalharam em conjunto, passaram confiança para esses meninos, que eram importantes, né? Porque, quer queira, quer não, eles iam chegar lá e ver crianças maiores, mais fortes e poderiam se assombrar, mas foram confiantes, se abraçaram, né? E o resultado vem. E isso que você está falando, Jonas, é interessante, que a parte emocional até, né? Que influencia também na preparação física, né, Dudu? E vocês ainda viajaram de ônibus? Eu já fui para São Luís de ônibus, são 2 dias, eu acho, né? 30 horas dentro de um ônibus. Né?
Então os ônibus hoje estão mais rápidos, viu? Porque faz tempo que eu fui, faz mais de 30 anos. Mas isso isso está dentro do contexto do nosso departamento de preparação física e fisiologia. Então, com a experiência que a gente tinha dentro dos trabalhos de alto rendimento, a gente implementou isso na garotada. O fator emocional ia ser, sem dúvida, o chave. Então, a palavra-chave foi o emocional. E a gente teve a habilidade de conduzir todas as manhãs com palestras, com uma análise de desempenho das equipes. Então, a garotada vivenciou uma coisa de alto rendimento mesmo dos grandes clubes. E a Paraíba, que tem uma hegemonia no futebol de salão, não deixou a desejar por nada. E aí a gente foi encorpando dentro da competição. Saímos inicialmente com uma derrota na estreia, e aí foi tirando aquela lâmpada, aquela atenção dos outros adversários. A gente foi correndo por fora, mas sabíamos, pelo trabalho que nós tínhamos planejado, que, sem sombra de dúvida, vinha um sucesso no final. Maravilha. Dudu, Jonatas, muito obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o capitão da equipe, o Geraldo, e também o técnico dos meninos da Paraíba, o Mark Davidson. Parabéns aí pelo título, viu? Obrigado. Olha, pela decisão da terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, mais uma vez os paraibanos aí dominaram o pódio no masculino. É impressionante, viu? A dupla Vitor Felipe e Renato Andrews, aqui da Paraíba, eles venceram Alisson e Guto, Alisson do Espírito Santo, Guto do Rio de Janeiro, por 2-0, 21-18 e 21-18. A dupla aí conquistou o segundo título em etapas Open. Renato, de apenas 21 anos, agora lembrando que o Renato é tricampeão mundial de base, hein? Esse garoto é fera. E Vitor Felipe, experiente Vitor Felipe, né, com o Pan-Americano, tem uma história muito grande. Eles receberam agora um convite aí da CBV para o torneio principal da etapa do Circuito Mundial, que acontece em Itapema, Santa Catarina, entre os dias 10 e 14 de novembro. Merecido aí para o Renato e para o Vitor, viu? Parabéns, viu? E na terceira posição, a medalha de bronze aí ficou para Evandro e o paraibano Álvaro Filho. No próximo bloco tem mais futsal, tem também o empate do Campinense na primeira partida da semifinal e a Série C.